Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias e hoje nós vamos conversar com o diretor do SINT-RN, professor Miguel Salustiano, vai falar aí sobre a grande luta que foi a defesa do piso salarial dos trabalhadores da educação no ano de 2022. Mas antes, nós vamos ver uma fala da assessora jurídica do SINT-RN, que encampou a luta no campo do direito pelo piso salarial dos professores e professoras de Natal. Foi um ano de muita luta de toda a categoria que se uniu e não acatou todas as arbitrariedades da Prefeitura Municipal de Natal. Temos aí a ação, que pede a implantação dos 12,84%, é uma ação que tramita desde 2020, e como só foi implantado no final do ano passado os 6,42%, a ação continua tramitando, primeiro, para garantir a implantação dos 6,42% que ainda não foram implantados, bem como para o pagamento do retroativo desses 2 anos. Também temos um mandado de segurança que foi ajuizado em julho para que fosse implantado 6,42%. O SINT teve uma atuação muito forte junto à Câmara de Vereadores esse ano. Levou a categoria, levou a assessoria jurídica, se manifestou sempre que foi possível. Tivemos algumas vitórias, algumas perdas, o artigo 30, por exemplo, que seria muito importante para nós, termos aprovado a emenda, infelizmente não foi, mas tivemos algumas vitórias, como a diminuição de 1 ano de idade no que estava previsto para a aposentadoria do servidor público municipal. Também agora no fim do ano, quando surgiu o momento de enviar a lei orçamentária para o ano 2023, o SINT esteve presente e apresentou 4 emendas para assegurar que no orçamento estivesse previsto percentual não só dos 12,84% que não foram totalmente implantados, no caso faltam 6,42% para se implantar, como os 33,24%, mais os 14% que já está previsto agora para janeiro. Então, nós conseguimos, foi uma vitória importante da categoria, através do sindicato, garantir que essas emendas fossem aprovadas. Então, é um ano em que nós tivemos vitórias tanto de forma coletiva, como essas que eu narrei até agora, mas também posso aproveitar o ensejo, aproveitar o momento para dizer que foram muitas as ações, não só ajuizadas, ajuizamos muitas ações de letra, de indenização, de atrasado de quinquênio, porque infelizmente, quando não há um pagamento espontâneo que vem do Executivo Municipal, nós precisamos fazer o ajuizamento dessas ações para que vocês possam receber os direitos que estão previstos em lei. Foram muitas sentenças procedentes, e também foram muitos os precatórios pagos este ano. Foi um ano atípico e no pagamento de precatórios do município. Então tivemos aí mais de 400 precatórios pagos, tivemos mais de 150 pagamentos de alvarás referente a requisições de pequeno valor, das ações dos juizados. Então, são muitas as vitórias de todos os professores e educadores infantis, não só em termos coletivos, mas também os que buscaram o SINT e a assessoria jurídica para o ajuizamento das ações individuais. Que toda essa luta nos renda frutos positivos para o ano de 2023. Estamos com vocês. É isso, Miguel. Como a gente viu, luta difícil, dos educadores e educadoras de Natal por um direito que deveria ser líquido e certo pela lei, não é isso? É verdade, Leilton. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores e aos ouvintes também do programa Extra Classe. O município de Natal é um mau exemplo de como o gestor municipal deve tratar a educação e os seus profissionais. Por que o mau exemplo? Porque é o município mais abastado do estado. É um município que concentra um potencial de arrecadação de recursos muito grande. É um
um dos poucos municípios do país onde os recursos próprios da educação é mais volumoso do que a própria verba do Fundeb. Então, o município de Natal não teria dificuldade financeira nenhuma de cumprir a lei do piso e de manter a carreira dos professores e dos educadores infantis de Natal em dia. No entanto, por uma decisão política, meramente política do prefeito negacionista Álvaro Dias, nós vivemos uma situação muito difícil, né, no município, com essa negativa do prefeito, esse não reconhecimento de um direito assim tão elementar, né, que já se tornou uma regra tão quase que natural, né, para os educadores e educadoras do Brasil. E cabe a nós, enquanto Sinti, continuar mobilizando e formando a categoria e preparando para as lutas que virão neste ano de 2023. O nosso programa é muito assistido pelo pai, pela mãe dos alunos das escolas públicas. Quando um prefeito, como no caso o prefeito Álvaro Dias, nega esse direito, qual é a consequência para o aluno na escola, né, no momento em que ele vai lá para adquirir, né, o seu conhecimento? Veja, Leilton, tudo que é feito na educação é para o aluno, né? E o professor é um elemento da estrutura educacional. E a sua valorização não teria outro sentido senão ele ter condições de trabalhar melhor, de preparar melhores aulas, de estar mais motivada em sala de aula. Quando você tem uma categoria que passa pelas dificuldades, né, pelo desrespeito e pela desconstrução profissional que vivem os educadores da capital, aí você tem nas escolas, nas salas de aulas, profissionais muito desmotivados, né? E isso, obviamente, prejudica o seu desempenho em sala de aula. Então, quando você tem um profissional valorizado, um professor valorizado, você tem uma escola melhor. E quem ganha com uma escola melhor é o aluno, é a família do aluno. Miguel, você foi vice-prefeito de uma cidade de interior, né, de São Tomé. E você, como ninguém, viu as dificuldades que as prefeituras têm para assumir, né, o pagamento desses direitos. Como é que você avalia aí essa situação, né, da prefeitura, por exemplo, quando ela não tem dinheiro, e a necessidade de cumprir a lei? E aí, para finalizar a pergunta, quando o prefeito declaradamente não tem interesse de pagar, como é o caso que você citou da Prefeitura de Natal? Nunca vai ter dinheiro suficiente, né? Eu lembro de uma consultoria que eu participei no Ministério da Educação, em que o consultor mostrava para a gente que o piso é um instrumento de gestão. Então, para um município implantar o piso nacional dos professores, ele precisa fazer mudanças na gestão, ele precisa adequar o orçamento, ele precisa fazer enxugamentos, ele precisa reduzir algumas despesas que não são importantes, né? E isso seria suficiente para cumprir a lei do piso. E quando isso não for possível, depois de feitos todos os ajustes, aí se recorreria ao governo federal, que a lei garante e obriga o governo federal a fazer as devidas complementações. Então, não existe justificativa para nenhum gestor municipal deixar de cumprir a lei do piso nacional. Importante dizer que o que a gente tem vivido atualmente duas situações que são muito emblemáticas. Uma delas são das prefeituras que têm uma dimensão de diálogo mais aberta e que a gente tem conseguido negociar e implantar e cumprir a lei do piso. A outra de prefeituras que, muitas delas orientadas pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que caminham pela linha de desconstruir a carreira, ou seja, de fazer o reajuste do piso somente para aqueles professores que
estão naquela linha do ensino médio normal, o antigo magistério, e não reconhece o efeito que a lei tem na carreira dos professores. Isso é muito ruim, por quê? Por que a carreira é importante? Porque eu entro numa categoria e a minha tendência, o meu objetivo é crescer profissionalmente, mas também ser reconhecido. Aí eu me formo e não tenho nenhum reconhecimento do ponto de vista financeiro. Aí eu banco uma especialização e continuo sem ter esse reconhecimento financeiro. Eu faço um mestrado ou um doutorado, então quem estuda quer ter também não só o reconhecimento social, mas a garantia financeira de que aquele investimento que ele fez valeu a pena. E essa dinâmica que alguns municípios estão adotando de implantar o piso apenas no nível inicial da carreira tem criado esse problema que desmotiva os nossos professores e professoras a fazer o que a gente chama de formação continuada. Isso é um problema porque as mudanças acontecem o tempo todo e nós, profissionais de educação, precisamos estar estudando o tempo todo para acompanhar as mudanças que ocorrem no processo de ensino-aprendizagem. Quando você não tem motivação para isso, então você vai ficando para trás e quem perde com isso, no final das contas, é o aluno. Você é radicado na regional do Potengi, né? E tem contato aí com a luta dos educadores e educadoras no interior do Rio Grande do Norte, né? Um contato muito próximo. Qual é o saldo da luta pelo piso em 2022 nos municípios do Rio Grande do Norte? Nos municípios, o SINT atua em torno de quase 90 municípios diretamente, ou com núcleos formados ou com as regionais representando as categorias municipais, mas principalmente com núcleos. E o levantamento que a gente tem é que o saldo é muito positivo no que se refere à implantação do piso, ainda que a implantação não tenha se dado na sua totalidade na data que deveria acontecer. Mas o SINT sempre prezou por um processo de negociação. E a gente negocia parcelamentos, a gente negocia prazos, a gente negocia formato, a gente negocia metodologia de implantação, desde que no final do processo se garanta o cumprimento da lei e aquele reajuste que é devido aos profissionais do magistério. E tem um detalhe importante, Leilton, para finalizar esse comentário, é que desde o advento do novo Fundeb, os demais profissionais de educação, né, que a gente chamava são os profissionais de apoio, eles estão compondo agora o percentual mínimo para investimento em salários, que no Fundeb era de 60% e agora no novo Fundeb passou a ser 70%. Isso significa que esses companheiros e companheiras passam a ter também um lastro de financiamento para iniciar um processo de construção das suas carreiras profissionais. O funcionário e a funcionária da educação, a merendeira, o vigia, eles também terão direito a piso, é isso? Não, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é Fundeb, que é uma lei, outra coisa é o piso, que é outra lei. O Fundeb garante recursos para pagamento do piso. E só que até antes da nova lei, o Fundeb garantia recursos para pagamento do piso somente dos profissionais do magistério. Agora o Fundeb garante também recursos para pagar os salários dos funcionários da escola, que antes não existia essa garantia. E com essa garantia estabelecida, cria-se um cenário importante para a gente reforçar a luta, não só pelo piso, mas pelos planos de carreira desses funcionários nos municípios. Ok, nós conversamos com o diretor do SINT-RN, professor Miguel Salustiano. Miguel, muitíssimo obrigado por sua participação. Nós aqui agradecemos mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E o Extra Classe CV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa especial de férias. Até lá!